Olá, tudo bem? Sou o professor Galeno Coelho. Estou gravando aqui mais uma videoaula das atividades da semana do dia 8 ao dia 12 de maio de 2023. Vamos lá. Mais uma semana, seguindo a mesma linha de raciocínio, porém de uma forma diferente. Vamos continuar trabalhando com multiplicação, divisão, vamos trabalhar com unidade de medida, fazer as conversões de quilômetro para centímetro, ou vice-versa. Vamos trabalhar bastante com isso. Vamos ter essa semana atividades fáceis, porém atividades um pouco mais complexas, que requer um pouco mais de dedicação e treinamento. Então, a habilidade que vamos estudar é o Ensino Fundamental 09 e MA 24, que tem como base identificar e calcular as relações de proporcionalidade dos segmentos determinados por retas paralelas cortadas transversais. Em outras palavras, teorema de Tales. Então, isso aqui é apenas a atividade da primeira semana. Então, hoje é só apenas introdução. Semana que vem, né, na próxima semana, aí vamos nos apropriar mais sobre o teorema de Tales. Hoje é só apenas uma introdução, só para vocês sentirem o gosto. Os objetos de conhecimento, retas paralelas cortadas por transversais, teorema de proporcionalidade e verificações experimentais. Ok? Lembrando que é apenas uma introdução. Bora lá? Trouxe aqui algumas atividades que vai ser desenvolvida em sala de aula, na qual vai ser bastante importante. Bora. Aqui sejam duas grandezas A e B. Então, sendo que a grandeza B ela tem que ser diferente de zero. A razão entre elas é a divisão da medida das grandezas A sobre B. Algo bem simples, só para a gente iniciar. Exemplo 1. Considerando que a grandeza A seja 10 e a grandeza B seja 25, determine a razão A sobre B. Então, tranquilo, vamos lá? E deixa eu mostrar aqui para vocês como que faz isso aqui. Algo bem simples, tá, gente? Aqui 10, aqui o 25, tá ok? Tenta seguir esse modelo, tá? Tem outras formas de fazer, tem N formas de fazer isso aqui. Mas tenta seguir o modelo que o professor está trazendo, apresentando para você, tá ok? Se você já sabe o outro, beleza. Então você vai aprender mais um. Se não sabe, se esforce para seguir esse modelo. Então eu costumo deixar bem assim, só para ficar bem didático. Eu coloco 1, 2, 3, 4 e 5. Aqui embaixo também. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, eu tenho que tornar essa fração irredutível. Então, uma fração irredutível é aquela que não consigo mais, certo? Então, vamos fazer isso agora. Então, aqui é uma divisão. O mesmo número que eu divido, o meu numerador, é o mesmo número que eu divido também o meu denominador. Então, 10 dividido por 1 é a cópia. Eu estaria copiando ele mesmo. Então, esse 1 aqui eu cancelo, esse 1 aqui eu cancelo. 10 dá para dividir para 2? Dá. 10 dá para dividir para 2. Porém, o 25 não dá para dividir para 2. Vai dar aquele número quebrado. E aqui eu quero trabalhar com números inteiros. Então, cancelo 2 em cima, cancelo 2 embaixo. 10 dá para dividir para 3? Não. 25 dá para dividir para 3? Também não. Cancela em cima, cancela embaixo. 10 dá para dividir para 4? Não, que vai dar quebrado. 25 dividido para 4 também não, que vai dar quebrado. Então, cancelo 4, cancelo 4. 10 dá para dividir para 5? Dá. 25 dá para dividir para 5? Também dá.
Ótimo. Então, esse é o cara que a gente vai trabalhar. Tanto em cima, quanto embaixo. Então, eu faço isso aqui, tá, gente? Como um recurso visual, tá? Então, aqui vocês vão ter recurso visual, esses caras aqui, tá vendo? Então, vamos lá. Já encontrei. O 5 dá para dividir 10, que é 2. 2 vezes 5, 10. 10 dividido para 5, 2. 25 dividido para 5 é 5. 5 vezes 5, 25. Então, eu tenho a razão 2 para 5. Ok? Então, essa fração ela se tornou uma fração irredutível. Tá? Eu tenho dois números primos diferentes. Embora o 2 é um número par, porém ele também é um número primo. E o 5 também é um número primo. Ótimo. Encerrou aqui. Ok? Treina, faça o exercício no caderno e treina, treina e treina. Ok? Vamos para o próximo. Outro modelo bem fácil. Considerando que eu tenho M e N, ou seja, um segmento de reta, que ele mede 6. E um outro segmento de reta, NO, que mede 9. Então, determine a razão entre MN e NO. A mesma coisa. Vem aqui, coloca o sinal. 6, 9, é igual. Aqui já vou colocar com 2, né? 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5 e 6. Então, esse recurso que eu faço, já trabalhei muito com esse recurso lá com as crianças, lá na 7ª série, tá? Lá no 9º ano. Então, eles amavam, né? Então, estou trazendo aqui de novo para vocês também, tá, gente? Então, 6 dá para dividir para 2? Sim, dá. É 3. 3 vezes 2, 6. Mas 9, dá para dividir para 2 também? Não dá. Vai dar 4 inteiro e 5 décimo. Então, não dá. Então, corta o 2 em cima, corta o 2 embaixo. Aí você faz a mesma pergunta. 6, dá para dividir para 3? Sim, é 2. 2 vezes 3, 6. Agora vamos fazer a mesma pergunta embaixo. 9, dá para dividir para 3? Sim. 9 dividido para 3 é 3. Olha que legal. Então, é esse cara que nós queremos. Encontramos. Você viu? Esse recurso que a gente está utilizando aqui fica bem legal. Óbvio, né? Eu preciso treinar essas habilidades, essas competências. Eu preciso fazer perguntas. 6 dá para dividir para 2? E 9 dá para dividir para 2? Né? Então, é isso aqui, tá, gente? Bem facinho. Então, aqui eu tenho a razão 2 para 3. Razão 2 para 3. Tranquilo? Então, trabalhando aqui, retas paralelas, retas, né? Logo, logo vamos avançar cada vez mais. Vamos para o próximo? Muito, muito bem. Então, vamos lá. Agora vamos entrar numa habilidade que é também utilizado na geografia, tá? Principalmente na leitura de mapa. Então, escala tem a nomenclatura E, é a razão entre a distância no mapa, D, tá? Então, D maiúsculo é a distância no mapa, ou seja, no papel. E o seu valor na superfície real é o D minúsculo. Então, tá aqui a fórmula, ok? Usei muito isso aqui na minha faculdade de engenharia. Usei muito. Técnica de edificações, logística, design de interiores. Usei bastante. Vamos lá?
É bem simples, tá, gente? Então, eu vou passar aqui algumas informações para você primeiro conseguir entender o que está acontecendo. Então, a primeira linha, medida no papel. Então, a medida no papel, você não vai contar em quilômetros, sempre é em centímetro. E na segunda linha, a medida real. Tudo vamos calcular aqui em centímetro, tá bom, gente? Então, primeira linha, 1, certo? 1. Então, primeira linha, 1. Usando uma régua, a distância entre São Paulo e Rio de Janeiro é de 1,2 centímetro. 1 inteiro e 2 décimos. Essa é a medida no papel. Então, a escala é assim, 1 centímetro no papel, igual você está lendo aqui, tá? Deixa eu mostrar aqui a caneta. 1, tá vendo? 1 centímetro no papel, no real, é 30 milhões de centímetro. Por isso que nós, posteriormente, vamos converter para quilômetro. Tá ok? Então, eu tenho aqui 30 milhões de centímetro. E aqui é x, aquilo que eu quero descobrir. Então, vamos aplicar a regra de 3 tranquilamente. Então, x é igual a 1 inteiro e 2 décimo vezes 30 milhões de centímetro. Então, x é igual, deixa eu pegar aqui a minha cola, é mais rápido, dá 36 milhões de centímetro, correto? Então, ó, essa medida no papel vale 1 inteiro e 2 décimo no papel. No real, ele mede 36 milhões de centímetros. Então, vamos trabalhar com números menores? Vamos trabalhar com quilômetro. Então, 1 km é igual a 100 mil centímetros. Então, 1 km, 1 quilômetro, é igual a 100 mil centímetros. Ou 10 no expoente 5. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui 100 mil. Então, corta 1, 2, 3. 1, 2, 3. Corta 1, corta 2, corta 1, corta 2. Então, x é igual a 360 quilômetros. Então, essa medida aqui, gente, tá vendo? De 1 inteiro e 2 décimos equivale a 360 quilômetros no real. É lindo, né? Eu amo a matemática. Foi bom relembrar isso, né? Estudei isso no curso de engenharia, foi muito bem. No primeiro semestre da faculdade. Legal, né? Estudei bastante isso. Então, se você aprender, é óbvio que o seu professor de geografia vai amar isso daí, né? Que aí vocês vão conseguir avançar bastante também lá na geografia, uma outra atividade que conversa muito bem com a matemática. Ok? Mais um exercício? Vamos lá?
Muito bem. Mais um exercício. Deixa eu só arrumar aqui. Muito bem. Vamos lá. O mapa foi feito na escala de 1 para 30 milhões. Ou seja, cada 1 centímetro no papel, 30 milhões de centímetro no real. Utilizando uma régua, constatou-se que a distância do Rio de Janeiro até Brasília é de aproximadamente 4 centímetros. No papel, né? Agora, qual é a distância real? Então, ó, já sabemos que 1 quilômetro é igual a 10 centímetros, ou 10 no expoente 5. Vamos lá. A primeira linha, eu já sei que é no papel. Tudo que for no papel, ele se encontra na primeira linha, horizontal. A primeira linha, tá? 4 centímetros, beleza. Aqui são os 30 milhões, certo? 30 milhões, esse aqui é o real. E aqui é X o que eu quero descobrir. Então, a medida no papel é a primeira linha, horizontal. Na segunda linha embaixo é a medida real. E esse X, ele pode alterar. Ele pode vir para cá, pode vir para cá, ele pode alterar, tá? Não é uma regra que o X vai ficar embaixo. Dependendo da pergunta. Então, nesse caso, a pergunta quer saber o real. Mas se eu quiser saber o centímetro, eu tiro esse número e coloco esse número que eu vou achar. Ok? Então, aqui a primeira etapa está tranquilo. Agora vamos para a segunda etapa. Então, x é igual... Por que x? Porque 1, né? É um x, não precisa colocar 1 aqui. Então, x é igual a 4 vezes 30 milhões. X é igual a 4 vezes 3, 12. Olha, 120 milhões de centímetro, tá? Então, 4 centímetros no papel representa 120 milhões de centímetro no real. Mas vamos usar a última unidade de medida, que é o quilômetro, que é melhor, né? Números menores. Então, aqui já está dizendo que 1 quilômetro equivale a 100 mil centímetros. 100 mil centímetros. Corta 1, 2, 3. 1, 2, 3, corta. Corta 1, corta 2. Corta 1, corta 2. Então, ficou x é igual a 1.200 quilômetros entre a cidade do Rio de Janeiro até Brasília. Ok? Tranquilo, né? Tranquilo. E espero que vocês tenham aprendido, que essa videoaula possa ter ajudado você a aumentar o seu conhecimento, a aumentar as suas habilidades, aumentar aí a sua capacidade. E vamos desenvolver aí mais 4 exercícios que vai justamente cair na prova, ok? Então, essa é a minha introdução para essa matéria, minha apresentação. Tem muitas outras coisas mais para aprender, mas por hora é só isso, tá ok? Pessoal, boa aula para vocês e até a próxima videoaula, onde que vamos aprender mais. Obrigado a todos e até mais.